Olá pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre problemas de contagem. Na análise combinatória, existe um princípio que a gente chama princípio fundamental da contagem. O que é que esse princípio vai dizer para a gente? Olha só, se existem X modos de tomar uma decisão D1 e tomada essa decisão D1, existem Y modos de tomar uma decisão 2, que eu vou chamar de D2, então, o número de modos de tomar sucessivamente as decisões 1 e 2 é dada por x vezes y. O que é que esse princípio está falando para a gente? Na verdade, esse princípio aqui ele é conhecido como princípio multiplicativo. Quando a gente quer contar de quantos modos se pode formar algum grupo, criar certos agrupamentos, em essência, esse nosso problema é um problema de tomada de decisões. Então, o que esse princípio vai dizer para a gente é de quantos modos eu posso tomar certas decisões sucessivamente. Eu devo me preocupar com as possibilidades que eu tenho de tomar cada decisão. Então, se para criar um certo agrupamento, eu preciso tomar uma certa decisão 1 e uma certa decisão 2, em essência, o que eu preciso saber é de quantos modos eu posso tomar essa primeira decisão. E tomada ela, de quantos modos eu posso tomar essa segunda decisão? Porque, no geral, ao final, se eu quiser saber de quantos modos eu posso tomar essa primeira e essa segunda decisão, o princípio diz que basta multiplicar essas possibilidades, ok? Vamos ver nos exemplos como esse princípio nos ajuda a desenvolver ou a resolver todos os problemas de contagem, inclusive problemas de arranjo, combinação ou permutação, sem que necessariamente a gente tenha que conhecer as fórmulas de arranjo, combinação e permutação, tá? Então vamos lá, vamos ver um primeiro exemplo aqui, ó. Acompanha. Esse primeiro exemplo diz o seguinte: com 4 homens e 3 mulheres, de quantos modos se pode formar um casal? Qual o nosso objetivo? Olha qual é a pergunta. De quantos modos se pode formar um casal? Qual o meu objetivo? O que é que eu quero contar? Eu quero contar de quantas maneiras um casal pode ser formado. E esse casal vai ser formado com essas possibilidades que eu tenho aqui. 4 homens e 3 mulheres. Tá? Então a gente poderia pensar em começar esse problema, digamos que nós não conhecêssemos esse princípio que está aqui. Como é que nós contaríamos o total de formas? Uma das maneiras seria fazer uma figurinha, um diagrama, não é? Que nos ajudasse a fazer essa contagem. Como eu tenho 4 homens, eu vou chamar esses homens, vou denominar aqui por H1, H2, H3 e H4. Eu tenho o homem 1, o homem 2, o homem 3 e o homem 4. 4 homens. E nós temos também 3 mulheres. A mulher número 1, a mulher número 2 e a mulher número 3. E a pergunta é de quantos modos podemos formar um casal? Por algum motivo, a ideia aqui é formar um casal. Muito bem. Então, você há de concordar comigo que um dos casais que pode ser formado, o primeiro casal, naturalmente, seja o homem 1 com a mulher 1. Isso forma um casal. Certo? Vamos anotar aqui, ó. Homem 1, mulher 1. Mas um outro casal possível e diferente desse seria escolher o homem 1 e escolher a mulher 2 para formar esse casal. Então vamos lá. Além da possibilidade de escolher o homem 1 e a mulher 1, eu posso também escolher aqui o homem 2 com a mulher 2, o homem 1 com a mulher 2. Ainda utilizando o homem número 1, eu posso formar o casal homem 1, mulher 3. Isso já é um outro casal. Aí você observa que só com o primeiro homem, dentre os 4, só com esse, já foi possível formar 3 casais diferentes. Seria possível formar 3 casais diferentes. Homem 1, mulher 1,
homem 1, mulher 2, homem 1, mulher 3, tá? Você concorda que essa mesma situação aqui, ó, ela vai se repetir quando nós fixarmos o homem 2? O meu casal, ou o casal que nós estamos formando, ele pode ser composto pelo homem 2, mulher 1. Homem 2, mulher 2, homem 3, mulher 3. Isso vai dizer pra gente o quê? Que se para cada homem eu tenho 3 possibilidades de casais diferentes, que eu posso formar, então significa dizer que o total de possibilidades seria justamente 4 vezes 3. O que seriam 12 casais, obviamente, não é? 1, 2, 3 casais. Cada setinha dessa daqui representa um casal que foi formado, né? Então eu já tenho 3 casais aqui, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Mas isso o princípio já garantia pra gente. Tá? Vamos escrever aqui essas possibilidades. E por último, com o quarto homem, mais 3 casais. Homem 4, mulher 1, homem 4, mulher 2, homem 4, mulher 3. Total de casais que a gente pode formar então? 12 casais, tá? Fazer o problema dessa maneira, descrevendo cada casal que possa ser formado, é interessante. A gente não deve dispensar essas possibilidades de tentar montar os grupos, né? Aquela ideia de repente tentar ir direto para uma fórmula, ou usar o princípio logo de cara, ou uma fórmula de arranjo, combinação e permutação, ela só é interessante quando a gente consegue visualizar de fato o que a gente está tentando formar. O que é o meu grupo? Qual é o meu agrupamento? Qual o objetivo, né? Então, isso aqui é algo interessante de se fazer. Aí você pode perguntar, mas Edson, e se a quantidade de homens e mulheres for bem maior? Bom, começar os agrupamentos é interessante, até um certo ponto em que nós possamos perceber o que de fato está sendo feito, o que está acontecendo. E aí, a partir desse momento, a gente pode se utilizar do princípio da contagem. Nessa questão em particular, como nós poderíamos ter chegado bem mais rápido a esse mesmo resultado? Ou seja, ao fato de que são 12 casais, né? Bastava escrever. O que significa formar um casal? Olha o que a gente fez para formar um casal. Obrigatoriamente a gente teve que tomar 2 decisões, apenas 2. Qual a primeira decisão? Tem que ser escolhido um homem. Segunda decisão, tem que ser escolhida uma mulher. Então vamos lá, eu vou representar aqui as minhas decisões por esses 2 tracinhos aqui, ó. A primeira decisão vai ser escolher um homem. A segunda decisão, escolher uma mulher. Se eu escolher um homem e depois escolher uma mulher, eu vou ter feito um casal. Então, de quantos modos eu posso fazer esse casal? Primeira decisão. De quantos modos eu posso tomar a primeira decisão? Escolher um homem. Já que eu tenho 4 homens disponíveis, a primeira decisão, que é escolher um homem, pode ser tomada de 4 maneiras, tá? Esse número 4 aqui embaixo representa o total de possibilidades de se tomar essa decisão, que é escolher um homem. Eu tenho 4 possibilidades, tá? Depois que eu escolho o homem, ele já está lá esperando quem vai ser sua parceira no casal. Minha segunda decisão é escolher uma mulher. E essa mulher, ela pode ser escolhida dentre qualquer uma das 3 que eu tenho de possibilidades de escolha. Portanto, 3 possibilidades de se escolher uma mulher. Na hora que a gente multiplica essas possibilidades, de acordo com o que diz o nosso princípio, né? Se eu tenho 4 formas de tomar a primeira decisão e 3 formas de tomar a segunda decisão, o número total de maneiras de tomar as 2 decisões, uma em seguida da outra, é simplesmente 4 vezes 3, o que nós já sabíamos. 12 casais possíveis. Tá? Vamos ver como é que a gente usa esse princípio em mais uma questão interessante aqui. Vamos lá. Vamos então ver
mais um exemplo. Olha só. De quantos modos 3 pessoas podem se sentar em 5 cadeiras em fila? Pergunta simples. De quantos modos 3 pessoas podem se sentar em 5 cadeiras que estão enfileiradas? Ok? Então, vamos tentar fazer um esquemazinho aqui do que a gente quer contar. Olha só. Temos aqui, faz de conta que isso aqui são as cadeiras, e nós temos 3 pessoas que pretendem se sentar nessas 5 cadeiras em fila. Nós temos aqui a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C. Tá? E a pergunta é bem simples. De quantos modos essas 3 pessoas aqui podem se sentar nessas cadeiras? Tá? Se nós fôssemos tentar fazer todos os esquemas possíveis nos quais essas 3 pessoas apareçam sentadas aqui, né, nós íamos levar um tempinho considerável. Porque veja só, uma das formas seria a pessoa A se sentar na primeira cadeira, a pessoa B na segunda, a pessoa C na terceira. Isso aqui é uma forma de se sentar as 3 pessoas nas 5 cadeiras. Uma forma é essa, tá? Uma. Outra forma. Outra forma de sentar as 3 pessoas em 5 cadeiras. 2 formas até agora. Outra forma. 3 formas até agora. A gente começa a perceber que o nosso problema ele vai ter uma quantidade de maneiras de se resolver, não é? Uma quantidade de maneiras de sentar essas 3 pessoas que não vai ser tão pequena. Então, nesse caso, montar todas as formas não seria viável, né? Levaremos aí um certo tempo. O que a gente vai fazer então? Vamos tentar utilizar no nosso problema o princípio da contagem. O que é que esse princípio fala? Tudo aquilo que a gente quer contar, a gente precisa dividir em tomadas de decisões, tá? Se o que eu quero é contar de quantos modos as 3 pessoas podem se sentar nesses 5 lugares, então nós temos que tomar 3 decisões. A primeira decisão seria sentar a pessoa A. Nossa segunda decisão, que eu vou chamar de decisão 2, D2, seria sentar a pessoa B. E a terceira decisão seria sentar a pessoa C. Você concorda que se eu tomar essa primeira decisão, sentar a pessoa A, ela foi sentada em algum lugar. Depois, tomar uma segunda decisão, sentar a pessoa B. Pega a pessoa B e senta lá também, já tem 2 sentadas. Depois, tomar a terceira decisão, sentar a pessoa C. Sentou. Você concorda que quando eu terminar de tomar essas decisões, as 3 pessoas estarão sentadas em 5 bancos enfileirados, correto? Como eu quero contar todos os modos de fazer isso, o princípio garante para a gente que basta que a gente conte todas as possibilidades de tomar as decisões 1, 2 e 3 e no final multiplique os resultados, somente. Vamos escrever isso aqui. Eu vou colocar aqui ao lado, de azul, as possibilidades de tomar cada decisão. Decisão 1. O que é que eu quero fazer? Sentar a pessoa A. Minha primeira decisão é escolher um lugar para sentar a pessoa A. De quantos modos eu posso tomar essa decisão? Quantas possibilidades eu tenho de sentar a pessoa A nesse banco? Se são 5 bancos, 5 possibilidades. 5 possibilidades, tá? Esse 5 significa dizer que eu peguei esta pessoa, a primeira pessoa, a pessoa A, e escolhi um dos 5 bancos para ela se sentar. Eu posso ter sentado a pessoa A no primeiro banco, pode ser que ela esteja no segundo, no terceiro, no quarto ou no quinto. O que importa
é que depois de tomada a decisão 1, essa pessoa A já está sentada. E ela está sentada em qualquer um dos 5 bancos disponíveis. Ok? É isso que não pode ser perdido de vista. Porque agora você vai tomar uma segunda decisão. A decisão 2 é sentar a pessoa B. Não esqueça que essa é a decisão 2. A decisão 1 já foi tomada, então essa decisão aqui, ela precisa levar em conta que algo já aconteceu. Algo já aconteceu. De quantos modos eu posso sentar a pessoa B? Quantos bancos eu tenho disponíveis para sentar a pessoa B? Veja que a gente não tem mais 5 bancos, porque a primeira decisão já foi tomada e a pessoa A já se sentou em um dos 5 bancos. Portanto, para tomar essa decisão 2, sentar a pessoa B, nós só temos 4 possibilidades. Tirando o banco que a pessoa A já se sentou, eu tenho exatamente 4 possibilidades de tomar a decisão 2, que é sentar a pessoa B. Muito bem, peguei a pessoa B e sentei. Eu já tomei essa decisão 2. A pessoa B já foi sentada. E ela foi sentada em um dos 4 bancos que restaram depois que eu sentei a pessoa A, tá? Então, quando eu vou passar para o próximo passo, eu tenho que saber que 2 decisões já foram tomadas, 2 coisas já aconteceram. A pessoa A já está sentada e a pessoa B também já está sentada. Sentar a pessoa C, de quantos modos eu poderia tomar essa decisão, sabendo que A e B já sentaram? Eu não tenho mais 5 bancos, eu não tenho mais 4, eu tenho só 3 possibilidades. Então são 3 formas, eu tenho exatamente 3 formas de tomar a terceira decisão, tá? Você já concordou comigo que depois de tomadas essas 3 decisões, as 3 pessoas já estão sentadas de alguma forma nos 5 bancos, nas 5 cadeiras enfileiradas. De quantos modos, então, essas decisões podem ser tomadas? Ou seja, de quantos modos 3 pessoas podem se sentar em um banco em 5 cadeiras enfileiradas? Pelo princípio, isso seria 5 vezes 4 vezes 3. Nós temos apenas 60 modos. Somente 60 modos diferentes de que 3 pessoas sentem-se em 5 cadeiras em fila, ok? 60 maneiras. Fica como exercício vocês tentarem fazer essas 60 formas e garantirem, ok? Vamos ver mais um exemplo.